Olá pessoal, sou o professor Alessandro, sejam bem-vindos ao Biocarangola. Ah, no nosso primeiro encontro, nós tínhamos começado então a conversar sobre a natureza do conhecimento científico, e nesse nosso segundo encontro, nós vamos dar continuidade a esse processo. Bom, nós tínhamos começado no nosso primeiro encontro a falar sobre então alguns conceitos, né, conceitos básicos, como a ideia de conhecimento, começamos a falar também sobre os pressupostos filosóficos que estão envolvidos na construção do conhecimento científico, e hoje nós vamos continuar tratando agora dos pressupostos lógicos. Esses pressupostos lógicos, eles são princípios, tá, de lógica que podem ser observados nos filósofos pré-socráticos, muito embora muitos autores entendem que, na verdade, nós observamos esses princípios de uma maneira mais clara, né, apresentadas ali por Aristóteles. Mas é possível também reconhecer alguns desses princípios nos escritos, né, de outros filósofos pré-socráticos. Bom, esses princípios então incluem o princípio da não contradição, o princípio da identidade e do terceiro excluído. Esses princípios eles são importantes para que a gente tenha de uma forma clara na nossa mente que nós devemos manter uma certa lógica, uma certa razoabilidade na maneira que nós pensamos para construir o conhecimento científico. É claro que esses pressupostos lógicos eles estão envolvidos não apenas na construção do conhecimento científico, mas na construção e na racionalização de outras ideias ainda que não sejam científicas, tá? Bom, o princípio da não contradição então diz que quando nós temos duas proposições que são claramente contraditórias entre si, apenas uma delas ou melhor dizendo, as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O princípio da identidade diz que toda proposição ou objeto ele deve ser idêntico a si mesmo, ou seja, se você vai propor uma definição para um determinado objeto, devemos estar atentos ao fato de que essa proposição, essa definição, de fato descreva, né, descreva de forma clara e sem dubiedades aquele objeto. E o princípio do terceiro excluído é parecido com o primeiro, da não contradição, e parte da ideia de que entre duas proposições que sejam claramente contraditórias entre si, apenas uma delas pode ser verdadeira. Então, no primeiro caso da não contradição, é que as duas não podem ser verdadeiras, e no terceiro excluído, apenas uma delas pode ser verdadeira. Bom, além disso, muitos autores, né, filósofos e pensadores, né, que pensam na questão da epistemologia, da ciência, entendem que é possível nós dividirmos o conhecimento humano em quatro grandes categorias, que inclui o conhecimento popular, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Cada um desses tipos de conhecimento, eles apresentam uma série de características que tanto os aproximam entre si quanto os diferenciam um do outro. Então, por exemplo, o conhecimento popular ele tem uma característica mais de ser valorativo, ele em certa medida também é reflexivo, ele é sistemático porque ele não é um corpo de conhecimento que é classificado ou organizado de uma forma proposital, né? Eh, ele é em certa medida até verificável, mas ele é falível e ele é inexato. Já o conhecimento filosófico, ele é valorativo também, mas ele é racional porque ele leva em conta então a razão na construção do seu modo de pensar. Ele é sistemático porque ele é um corpo de conhecimento organizado de forma sistêmica, ele não é verificável, ele é infalível e ele é exato. Aqui alguns filósofos talvez possam discordar dessas afirmações, tá? Mas temos também o conhecimento religioso, que ele é valorativo, mas ele é inspiracional porque ele não leva em conta a razão e também não chega a ser reflexivo, mas ele leva muito mais em conta a ideia de revelação divina, tá? Na construção do seu tipo, das suas ideias. Mas ele também é sistemático, ou seja, assim como nós vemos na teologia, que é um corpo de conhecimento organizado de forma sistemática, ele não é verificável e ele é infalível, tá?
Então, o conhecimento religioso, ele não é um tipo de conhecimento que abre espaço para revisão, tá? Então, talvez por isso que nesse sentido, pelo menos não na maioria das religiões que nós observamos, tá? Talvez alguma religião possa diferir disso. Mas o conhecimento filosófico, por outro lado, ele também, segundo alguns autores, apresenta essa característica de não estar disposto, né, a ser revisto. Aqui é por isso que eu digo que talvez alguns filósofos possam discordar. E o conhecimento científico, ele é factual, porque ele se baseia, né, então, nos dados, em fatos do mundo natural, da realidade. Ele é contingente, porque ele sempre está ali sendo exposto, então, a testes, ele pode ser provado verdadeiro ou falso. Ele é sistemático também, ele é verificável, é falível e aproximadamente exato. Ou seja, aqui talvez seja uma das principais características, né, do conhecimento científico, pelo fato dele sempre procurar uma correspondência do conteúdo pensado, do conteúdo, né, dito com a realidade ou com os fatos. Diante disso, alguns autores acham também que é possível nós dividirmos, né, as ciências em duas grandes categorias, tá? E aqui, mais uma vez, é importante frisar que essas divisões que nós fazemos, elas são divisões, obviamente, artificiais, então a gente nem sempre vai encontrar as ciências que se encaixam de maneira muito perfeita nessas categorias, tá? E nós vamos ver daqui a pouco, mas é só uma maneira, digamos, didática da gente apresentar como que as ciências elas podem ser tratadas, ou como que elas podem ser classificadas, né, de acordo com alguns autores. O primeiro grande grupo são as ciências formais, que incluem então a lógica e a matemática, e o outro grande grupo são as ciências factuais, que incluem as ciências naturais e as ciências sociais. Dentro das ciências naturais, nós temos a biologia, a física, a química, a geologia, né? São alguns exemplos. Também poderia mencionar a arqueologia, embora a arqueologia, em certa medida, também poderia estar dentro de ciências sociais, né? Poderia ser vista desta forma também. E as ciências sociais incluem, então, antropologia, política, economia, sociologia, direito, ou seja, as ciências sociais elas sempre tratam de questões um pouco mais voltadas para as atividades humanas, enquanto que as ciências naturais estudam a natureza, excluindo as atividades humanas, tá? Bom, aqui eu gostaria também de abrir uma exceção para alguns pontos de vista, tá? Eu, por exemplo, mencionei aqui que a arqueologia ela está dentro do grupo das ciências naturais, mas também disse que ela poderia estar dentro do grupo de ciências sociais, até porque ela, de uma certa forma, estuda também as atividades humanas, né, as culturas. Então, assim como a arqueologia, a geografia também é um outro tipo de ciência que ela tem tanto a sua característica de ciência natural quanto de ciência social. Então, o que eu quero dizer com isso é que essas classificações, elas são importantes, elas são úteis, mas a gente sempre deve levar em consideração que essas classificações também elas são bastante questionáveis, tá? Então, nem sempre a gente consegue encaixar as nossas atividades, né, de ciência dentro desses grupos de uma maneira plena, tá certo? Bom, é isso que eu gostaria então de tratar com vocês hoje, apenas trazer uma visão bastante geral sobre a ideia, né, de como que o conhecimento científico ele é construído. Obviamente nós vamos precisar de muitos mais encontros para continuar debatendo isso de uma maneira mais profunda, mas esse, esse seria, na verdade, o conjunto de encontros, né, de vídeos em que nós estamos tratando do assunto de uma forma introdutória, tá? Então, nos próximos encontros, a gente volta então a falar sobre alguns conceitos que já foram tratados nesses primeiros dois vídeos e também trataremos de outros assuntos, tá? Que ainda não foram abordados. Por enquanto é isso. Muito obrigado.